Aleluia. Deus deu a liberdade ao homem, para o homem crer ou não que existe um céu, que existe uma mansão celestial, que um dia nós vamos morar. Aleluia. A escolha é nossa, há o livre-arbítrio, mas Ele não quis nos deixar sem direção, Ele quis nos deixar uma opção, uma placa indicativa. Ele quis criar mecanismos de guias, quis criar moldes para a nossa vida. Repito, o Senhor, Ele dá liberdade de escolha. Podemos entrar no caminho ou não entrar no caminho. Podemos crer no milagre de Deus ou não crer no milagre. Podemos crer nos sinais ou não crer nos sinais. Podemos crer que existe um céu ou não crer. Mas Deus deixou a sua palavra como seta para que possamos nos guiar, como bússola para nos seguir, como alimento para nos alimentar. Então nós percebemos que quando o homem faz a opção, quando o homem escolhe uma seta, uma direção que não é a que direciona a Deus, quando o homem escolhe uma direção que não conduz à glória de Deus, quando a direção está errada, quando a direção está equivocada, quando a direção é equivocada e nos conduz à perdição, existe a palavra através dos acontecidos do profeta passado, e nessa noite não é diferente. Deus fala com o seu povo, Deus fala com a humanidade, Deus está falando com esta vizinhança, Deus está falando com os moradores dessa localidade, Deus está falando com os moradores dessa rua. O Senhor Deus, o Senhor Jesus continua falando com o povo através de seus profetas, e nessa noite Deus tem usado o profeta para falar que o fim vem, Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. É bem verdade que toda majestade, toda honra e toda glória seja voltada para Jesus. Glória a Deus. Mas Ele tem nos usado para alertar da sua vinda. E aqui no capítulo 36, louvado seja o nome do Senhor, do profeta Isaías, fala de uma situação em que o homem de Deus não estava seguindo a seta que o Senhor Deus já ordenara. Aleluia, outrora Deus havia mostrado qual era e que era preciso para fazer aos seus reis escolhidos, aos seus eleitos, para o seu povo ter vitória. Mas diz a palavra que havia um rei que começou a sair fora dessa seta, dessa direção, dessa bússola, sair fora deste caminho. E diz a palavra que o rei, havia um rei inimigo, havia um reino adversário, que era o reinado da Síria, o vizinho da cidade de Judá. Mas então a palavra diz que quando o rei saiu da presença de Deus, o rei adversário, o rei da cidade inimiga, do país inimigo, começou a atacar todas as cidades de Judá. E diz a palavra, percebam bem, no versículo 1 do capítulo 36, e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que o Senhor, que Senaqueribe, o rei da Síria, subiu contra as cidades fortes de Judá. Percebam, irmãos, que não eram cidades pobrezinhas. Percebam que não eram cidades pequenas, sem condições de revidarem. Mas o forte sem Jesus se torna fraco. O sábio sem Jesus se torna tolo. Quando estamos na presença de Deus, o nosso intelecto, a nossa parte intelectual, a nossa sabedoria terrena, a nossa formação material, ela fica secundária, ela fica em segundo plano. Mas quando nós temos formação material e temos Jesus na nossa vida, Deus faz grandes coisas, aleluia, em nossa vida e através do nosso testemunho. Mas isso não estava acontecendo com o rei Ezequias. Havia alguma coisa que estava desagradando ao Senhor. A direção, a bússola, o caminho que Deus ordenara a Ezequias não estava, aleluia, seguindo
Judá, e começou dizendo aí a palavra, e o inimigo, o rei da Síria, começou a tomar todas as cidades. E não eram cidades fraquinhas, repito, eram cidades fortes, cidades poderosas de Judá. Irmão, e diz a Bíblia, irmão, aleluia, que Judá começou a ser tomada. Todas as cidades de Judá começaram a ser tomadas. O povo da promessa, os filhos da promessa começaram a perder a batalha, começaram, aleluia, a perder a guerra, porque se distanciaram da presença de Deus, estavam longe da presença de Deus, não estavam fazendo a vontade de Deus. Então é importante que a humanidade venha fazer a vontade de Deus, é importante que a humanidade venha sentir o desejo e ter a liberdade de escolher qual é o melhor caminho, escolher a direção correta. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, que as cidades começaram a ser tomadas, muitos homens feridos, o povo perdendo as suas fazendas, suas casas, sendo aprisionadas. Glória a Deus. Mas diz a palavra que o povo começou a orar. Alguém começou a enviar mensageiros para a casa do Senhor. Diz a Bíblia que Ezequias começou a falar com o Senhor. Diz a Bíblia que Ezequias voltou-se para as suas orações. Diz a Bíblia que Ezequias começou a receber mensageiros e inclusive anjos de Deus para que lhe desse novamente a direção. Começou a receber profetas. Deus começou a usar homens para abençoar homens. É importante nós sabermos nos últimos dias quantas pessoas não creem mais nos profetas. Nos últimos dias há pessoas que não creem por um motivo ou outro, por escândalo, por mau testemunho diante da sociedade. Muitos dos homens de Deus, muitos homens de Deus estão sem crédito, estão sem autoridade do Espírito Santo para poderem pregar a palavra de Deus. Mas a palavra diz que quando Deus ele envia o seu profeta para entregar uma mensagem, a palavra de Deus diz que quando Deus usa um profeta para entregar e mostrar o caminho, mostrar a direção, e quando o povo recebe a mensagem, a vitória vem sobre a sua vida.